Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Rui das Neves, ele está perguntando o seguinte: explique ao pessoal sobre a marcação a mercado nos papéis dentro dos FIIs papéis e o fluxo de caixa descontado nos FIIs de tijolo, o seu efeito no VP. Legal, bacana. O que acontece é o seguinte, né, nos fundos de CRIs, os fundos de papéis, né, varia muito o tipo de metodologia que as administradoras, né, adotam ali para determinar o valor daquela carteira de CRIs, tá? Tem algumas que utilizam, por exemplo, a marcação a mercado, como o caso das administradoras dos fundos da Quineia, né, que é basicamente o quê? Definir o preço daqueles CRIs dia a dia, né? Então, dado que existem negócios, né, ao longo dos dias, e esses negócios, né, têm preço de compra e preço de venda, então determinar esse valor, né, e aí com esse valor você né, monta o valor patrimonial do fundo, né, e aí tem a marcação, né, diária e mensal, que é divulgada, né, normalmente dos fundos imobiliários, né, com esses valores reais, valores de negócio, né, é uma marcação mais fidedigna, porque a gente sabe que, assim, está tendo negócio a esses níveis de preço, né. Então, o que acontece é basicamente isso. Agora, o que tem que ficar de olho, né, no caso do investidor, é que quando você vê, assim, um aumento dos spreads, né, ou seja, o aumento das taxas sobre os títulos soberanos, ou até mesmo o aumento da curva de juros, né, brasileira, ele pode aumentar, quando aumenta a taxa, você acaba diminuindo o valor desses papéis, né, e aí a gente pode ver, assim, uma marcação a mercado negativo com uma inclinação, por exemplo, da curva de juros, o que vem acontecendo em certa medida aí ao longo dos últimos tempos, tá? Mas, assim, também não é algo, né, para o investidor ficar muito preocupado, porque realmente faz parte, assim, a marcação a mercado são movimentos, assim, do mercado, né, negócio. E então é isso que o investidor tem que olhar, né? É importante que ele se atente a isso, apesar de não precisar se preocupar assim de primeira, né? E agora, a respeito dos fundos de tijolo, né, o que acontece é o seguinte: eu vejo que muitos investidores ficam preocupados com o aumento da Selic, o impacto do aumento da Selic nos fundos de tijolo, né? Então, você aumenta ali a taxa livre de risco, você acaba achando, assim, que o fundo de tijolo vale menos a partir dali, né? Sendo que não é exatamente esse o cálculo, né? Então, a gente, né, os analistas, quando a gente avalia um fundo de tijolo e precifica, ou seja, estima ali o valor justo dele, a gente não olha para a Selic, a gente olha para o juro longo. O que é o juro longo, né? Por exemplo, aquele tesouro IPCA+, que a gente vê, que o investidor vê lá no Tesouro Direto, né? Aquele tesouro IPCA+ de longo prazo. Então, quando a gente leva em conta esse tesouro IPCA+, né, mais um prêmio de risco, né, porque no final das contas os fundos imobiliários são ativos de risco, a gente precisa ser remunerado por isso. Então a gente pega a taxa do tesouro, soma algum prêmio de risco, isso varia muito de fundo para fundo, na média da indústria dos fundos imobiliários é algo entre 3 pontos percentuais acima desse tesouro IPCA+ de longo prazo, e aí a gente traz o fluxo, né, o fluxo de resultados, dos fundos, né, a valor presente sobre essa taxa, né? Então, aí sim a gente tem um valor justo daquele fundo. E o que é interessante, né, para o investidor ficar de olho? Quando essa taxa do Tesouro IPCA+ sobe, diminui, né, o valor justo dos fundos, tá? Então é importante, assim, estar acompanhando de perto o desempenho, né, do juro longo, justamente por isso. Isso acontece com as ações também, enfim, é o processo de valuation mesmo que os analistas fazem, assim, para determinar o valor justo de um ativo de risco, perdão. Então o processo é esse. E aí é legal comentar o quê, né? Nessa taxa do Tesouro IPCA+, ela já está embutindo muitas altas da Selic, por isso que eu falo para o investidor, não faz tanto sentido a gente se preocupar, assim, de primeira com a alta da Selic, porque ela já está embutida no preço desse juro longo que a gente usa para fazer a conta, né? Aliás, está mais do que embutida, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando a gente pega o Boletim Focus, né, divulgado ali pelo Banco Central semanalmente, a gente vê ali que o consenso, né, dos economistas de mercado é que a Selic termine ali, pelo menos hoje, né,
o ano de 2021 em 5%. O mercado já precifica só para 2021 algo como 6,5%, então já bem acima do que os economistas já esperam. Então, tem muito movimento da Selic que já está no preço, às vezes até mais, né? A gente precisa acompanhar, né, o desenrolar do cenário, mas é só para o investidor entender, né, como é que funciona essa questão de precificação dos fundos, né? E que, assim, a alta da Selic por si só, né, apesar de comprimir um pouco o yield, quando você olha diretamente para ele para comparar, não afeta o valor justo daquele fundo, né? Então, não é tão danoso assim, embora tenha que ser monitorado.